Sábado 11 de dezembro, você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. A seleção brasileira venceu a Bolívia. O amistoso serviu como preparação para o torneio classificatório para as Olimpíadas de Sydney. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Um acidente entre um caminhão e um ônibus na rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro, deixou 25 pessoas feridas. O acidente foi na altura da cidade de Arujá, em São Paulo. 4 pessoas foram levadas para o hospital em estado grave. O temporal desta madrugada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, deixou 25 pessoas desabrigadas. Na rodovia Tamoios, que liga São José dos Campos ao litoral do estado, uma árvore caiu e está atrapalhando o trânsito. Na Baixada Fluminense, 7 casas desabaram por causa da chuva e 34 pessoas ficaram desabrigadas. 6 colégios, normalmente usados para abrigar vítimas de enchentes, ficaram destelhados. A CPI do narcotráfico prendeu hoje em Maceió, à 1h30 da manhã, os 4 seguranças de PC Farias que se apresentaram à comissão. Eles se recusaram a falar, alegando simplesmente que não queriam prestar depoimento. Os seguranças foram presos por obstruir os trabalhos da CPI e por desacato à autoridade. Eles foram levados para a sede da Polícia Federal em Maceió. Os deputados da CPI também fizeram uma acariação entre o delegado Antônio Carlos Lessa, responsável pelo caso PC, e o jornalista Roberto Bahia, acusado de tentar subornar o policial a mando do ex-deputado Augusto Farias, Soldados do Quênia e da Índia chegam à Serra Leoa para ajudar a manter a paz no país. O governo assinou um acordo com a guerrilha que pôs fim a 8 anos de guerra civil. Os soldados fazem parte da Força de Paz Internacional da ONU. As Nações Unidas estão dando apoio para o cumprimento do acordo que terminou com a guerra civil em Serra Leoa. 350 soldados do Quênia chegaram à base aérea de Freetown, a capital do país. Outros 150 soldados da Índia também foram enviados esta semana para a Serra Leoa. Até o fim de dezembro, o país vai receber tropas de Gana, da Nigéria e Guiné. Os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia atacaram uma delegacia. 5 policiais morreram. O ataque foi na cidade de Curillo, a 500 quilômetros de Bogotá, capital da Colômbia. Depois de trocarem tiros com os policiais, os guerrilheiros botaram fogo no posto. 5 policiais e um civil morreram. Outros 8 policiais estão desaparecidos. Um fazendeiro paraguaio afirmou que o ex-general golpista Lino César Oviedo está num dos sítios dele a 400 quilômetros de Assunção. O fazendeiro Miguel Zelaya disse ao jornal argentino Clarín que Oviedo vai se apresentar em breve à justiça paraguaia para se defender. Oviedo estava asilado na Argentina desde março e desapareceu anteontem, véspera da posse do novo governo. O presidente Fernando de la Rúa, o novo presidente, tinha anunciado que iria procurar um outro país para dar asilo a Oviedo. A seleção brasileira pré-olímpica venceu por 3-0 a seleção da Bolívia em Cuiabá. O amistoso serviu como preparação para o torneio classificatório para as Olimpíadas de Sydney, em janeiro. Veja os gols com a narração de Kleber Machado. É a seleção brasileira, que tem jovens revelações como o goleiro Fábio Costa, tem o Álvaro, tem o Mozart, jogadores que estão despontando aí para o futebol brasileiro. E o Fábio Júnior, que já é consagrado para fazer! Fábio Júnior do Brasil! Ali na frente da marcação do Nicolas Soares, a boa abertura para o Michel, ele faz o cruzamento, Fábio Júnior! Seleção brasileira, até o cruzamento preciso. Então começa aqui pelo outro lado, o Brasil com o Baiano, vai arriscar pro gol! Gol! Do Brasil!
Isso, bateu pro gol. Ela fez uma curva, é verdade. Mas o Hamlet ficou aquela. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Eis a questão. Ela veio pro fundo do gol. Falhou o goleiro, pegou firme o baiano. O Brasil faz 3-0. 10 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Você assiste agora ao Globo Ecologia. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 11 da manhã. Até já. Alguns dos mais importantes nomes da nossa música, como Guerra Peixe, Júlio Medalha e Tom Jobim, foram alunos deste alemão naturalizado brasileiro. Conheça o pensamento do professor, maestro e compositor Hans Joachim Kohreuter. O artista moderno está preparando realmente o mundo que vem depois, o mundo do futuro. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. O Ministério Público denuncia, tem gente no Legislativo querendo amordaçar as investigações, especialmente as que envolvem políticos. Fracassa a rodada do milênio da Organização Mundial do Comércio e a pobreza continua à espera de pegar carona nas maravilhas da globalização. E a morte do banqueiro Edmond Safra em seu bunker de Monte Carlo levanta a questão. De medo, também se morre? Globo News Painel, com Ernesto Palha, neste sábado, 11 da noite. Viver em um país marcado pela pobreza e ter dinheiro pode gerar profundos sentimentos de culpa. No Conta Corrente Especial deste final de semana, nós entrevistamos o rabino Milton Bonder, autor do livro A Cabala do Dinheiro, onde ele analisa a riqueza, os limites da riqueza e a responsabilidade social da riqueza. Conta Corrente Especial, neste sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Moro num país tropical, temperado e às vezes frio, muito frio. Hoje vamos conhecer o Brasil da Neve, Orleans, Uruçanga, Urubici e o Parque Nacional de São Joaquim. A subida da Serra Catarinense está começando. No sul de Santa Catarina, encontramos os descendentes dos imigrantes italianos que colonizaram esta região. Gente que gosta da boa mesa, que aprecia o vinho e mantém uma alegria contagiante. Na aventura da descoberta, um Brasil com jeito de Europa. A natureza foi generosa com Santa Catarina. O estado tem muitas paisagens e sistemas ecológicos diferentes. Ao longo dos 500 quilômetros de costa, encontramos praias, manguezais, ilhas, dunas e trechos de Mata Atlântica. No interior do estado, campos, pinheirais, rios que correm para o oeste, em direção à Bacia do Paraná, e um patrimônio ambiental único, a Serra Catarinense.
Essa região do sul do estado de Santa Catarina, onde se encontra a Serra do Rio do Rastro, os aparados da serra na divisa com o Rio Grande do Sul e o Parque Nacional de São Joaquim, é uma região onde a Serra Geral forma um desnível muito grande com as rochas do embasamento e da planície costeira. Brasileiro adora neve, mas é coisa rara, não é mesmo? Quem é que nunca sonhou em brincar na neve? Fazer bonecos, jogar bola nos outros? E existe um lugar no Brasil onde tudo isso é possível. Então, vamos nessa? No inverno, a temperatura no Planalto Catarinense chega facilmente a 0 grau. Campos cobertos de neve, bosques de araucária e rios de águas geladas formam um cenário que de tropical não tem nada. Para chegar ao Planalto, subimos pela Serra do Rio do Rastro. Curvas fechadas, precipícios e uma paisagem de tirar o fôlego. São Joaquim, Lages, Bom Jardim da Serra e Urubici são os municípios mais conhecidos do Planalto Catarinense. São Joaquim fica a 1.300 metros de altitude. É uma das cidades mais frias do país. O frio, acompanhado de geada e neve, chega em maio e vai até meados de setembro. A neve atrai turistas de todo o Brasil. Próxima parada, Parque Nacional de São Joaquim. Estamos no Morro da Igreja, a 1.826 metros de altitude. Aqui não é só o ponto mais alto do Parque Nacional, é o ponto mais alto do sul do Brasil. A Pedra Furada, um monumento natural que o vento e a chuva esculpiram ao longo dos séculos, chama a nossa atenção. No verão ou no inverno, a pedra é o cartão postal do parque. O Parque Nacional de São Joaquim foi criado na região mais fria do Brasil, aqui por cima da Serra Geral. Ele está localizado entre os municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra, Orleans e Grão-Pará. Como se pode perceber, ele não tem ligação direta com o município do qual ele leva o nome, o município de São Joaquim. O Parque Nacional de São Joaquim tem 49.300 hectares. Foi criado em 1961, mas ainda não está completamente implantado. Nós já tivemos, por exemplo, épocas aqui dentro de grande extrativismo vegetal. Se tirou grandes bosques de araucária, se tirou madeiras nobres, se tirou a Dicksonia seloviana, popularmente conhecido xaxim, que é uma planta que foi contemporânea dos dinossauros. Os dinossauros e outras plantas desapareceram e essa pteridófita resistiu até hoje. E hoje ela está praticamente reduzida a algumas ilhas, que os botânicos chamam de relictos. E se o parque estivesse devidamente implantado, certamente nós estaríamos protegendo melhor essas espécies características e até endêmicas aqui dessa região da Serra Geral. Reduzida também está a quantidade de animais que vivia por aqui. A fauna da região foi bastante combatida pela caça, de formas que hoje a gente não tem facilidade de avistamento, principalmente dos mamíferos de grande porte. Aqui nós temos, na parte alta do parque, nós temos o veado campeiro, nós temos a raposa do campo. Nós já temos um levantamento de avifauna. Já foram catalogadas 122 espécies, das quais 2 espécies são endêmicas. Quer dizer, só ocorrem aqui nessa região. Nesta região, a gente encontra tipos bem diferentes de vegetação. Na parte baixa do parque, a Mata Atlântica. Mais acima, bosques de araucária e a Mata Nebular. Ela tem este nome porque está a mais de 1.450 metros de altitude e quase sempre fica coberta pela neblina. A mata nebular, que pode ser chamada de matinha nebular, é uma vegetação florestal bastante baixa e formada por poucas espécies arbóreas que são bastante ramificadas a partir da base. E a característica principal dela é ser cobertos os ramos e os troncos dessas árvores por epífitas. Epífita é o nome que os biólogos dão à planta que vive sobre uma outra, apenas apoiando-se nela, sem retirar nutrientes da planta hospedeira.
As epífitas alimentam-se apenas do ar e da água. As mais conhecidas são as orquídeas. Na mata nebular, as plantas não têm boas condições para crescer porque o solo é ácido, o terreno muito inclinado, o vento sopra forte e a temperatura é sempre baixa. Resultado, as árvores parecem anãs. Essa espécie arbórea é um guamirim, é uma das espécies dominantes na matinha nebular e ela apresenta algumas características que são típicas dessa floresta. O diâmetro da árvore é bastante reduzido, ela apresenta um esgalhamento bastante baixo e uma copa ampla. E a característica mais marcante dela é essa cobertura muito densa de epífitas, aqui no caso especialmente musgos, mas também ocorrem orquídeas, cactos e outras epífitas. Esse tipo de vegetação já dominou grandes áreas no Parque Nacional de São Joaquim, mas hoje a mata corre sério risco de desaparecer. O maior problema dessa floresta é a presença do gado no interior dela, né? Então, arbustos, plantas jovens que estão crescendo são pisoteadas ou devoradas pelo gado. E isso acaba impedindo a regeneração natural da floresta. Para afastar as ameaças a esse patrimônio natural, recursos financeiros estão sendo captados pelo IBAMA. Através de uma parceria com a Petrobras e com o gasoduto Bolívia-Brasil, foram alocados aqui para o parque os recursos da compensação ambiental pela passagem do gasoduto no estado de Santa Catarina. Não aqui no parque, eles passam no litoral, mas os recursos eles se decidiram que deveria ser colocado aqui para começar a indenizar proprietários e progressivamente a gente começar a implantação desse parque. Daqui a pouco tem muito mais. Ou como dizem os italianos... Espera um pouco. Que il globo ecologia ritorna subito. Até já. Review. Você escolhe, a Globo News exibe. Almanac com o desenhista Maurício de Souza. Ele tem 9 filhos, 8 viraram personagens. A trajetória de sucesso do criador da Turma da Mônica. Vamos dar um mergulho no mundo de heróis e fantasia dos quadrinhos que encantam crianças e adultos. Review, este sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Trigo, pão, uva, vinho. Uma combinação perfeita que a humanidade inventou há milênios e que os italianos trouxeram para cá. Pão, vinho e todas as maravilhas da Itália aqui, no Brasil. Os primeiros italianos chegaram em Santa Catarina em 1875 e se instalaram no Vale do Itajaí. 3 anos mais tarde, eles começaram a colonizar o sul do estado. A maioria veio do norte da Itália, principalmente de Treviso, Belluno e Vêneto. A imigração italiana, eu acho que a gente pode dizer que é uma história muito bonita, porque eles saíram de um continente que estava em guerra. E nesse mesmo momento em que a Itália vivia uma crise muito grande, com desemprego, miséria, tudo isso, no Brasil, em Santa Catarina, se estimulava a colonização. E o que acontecia então? Agenciadores iam à Itália, anunciavam que aqui era uma terra muito rica, com um futuro, que eles teriam aqui, enfim, o paraíso. Só que os agenciadores não falaram das dificuldades que os imigrantes iriam encontrar. Começava uma nova guerra, uma luta desigual entre os antigos e os novos donos da terra. Era uma luta de sobrevivência. E nessa luta de sobrevivência, venceu o mais forte, que era o italiano, que conhecia mais tecnologia, já conhecia o uso da pólvora, já tinha espingarda. Contratavam bugreiros, que eram pessoas contratadas exclusivamente para matar os indígenas.
E há registros de que há um saco de orelhas que foram entregues aos colonos. Todas as orelhas de índios, assim, né? Então, quer dizer, foi, se a gente pensar, uma chacina. As florestas também foram sacrificadas. As matas de araucárias, que levam décadas para se formar, quase desapareceram. Foi mesmo aquela ansiedade de derrubar para plantar para ter o que comer no próximo ano. Mas os imigrantes trouxeram benefícios para o Brasil. Eles iniciaram o cultivo do feijão, do milho, da cana-de-açúcar e a criação de animais. Para fazer o vinho e o pão, eles plantaram a uva e o trigo. Além dos italianos, chegaram os alemães, poloneses e letões, que contribuíram muito no desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Engenho de farinha, serraria, monjolo, olaria e marcenaria foram algumas tecnologias rurais instaladas por eles. Para contar essa história, foi criado em Orleans um museu ao ar livre. A comunidade se empenhou para resgatar a história do passado, reunindo no museu instrumentos de trabalho e peças usadas nas casas e nos engenhos. Aqui está o retrato, né, de como se processava a vida do imigrante e dos seus descendentes aqui na nossa região. E a madeira era o único recurso natural que eles tinham, né, para poder desenvolver os seus equipamentos de trabalho e também de habitação, né? Passear pelo museu ao ar livre é conhecer de perto todo o processo industrial iniciado pelos imigrantes que se instalaram ao sul de Santa Catarina. Mas aqui mesmo na região ainda é fácil encontrar algumas técnicas em funcionamento. A 25 quilômetros de Orleans fica o município de Pedras Grandes. Aqui encontramos a ferraria da família Scremin. Pás, machados, enxadas e foices. Tudo feito com cuidado e sem pressa. O trabalho de seu José, neto de italianos, é observado com atenção pela filha Jéssica, de 5 anos. Fogo e água a serviço do homem. Pode parecer antiquado, mas para o seu José é a continuidade de um trabalho iniciado pelo pai dele há mais de 50 anos. Eu quero continuar do jeito que meu pai deixou, né? Fez e construiu assim, tem que deixar assim, né? Agora vamos conhecer seu Santo Santor, um descendente de italianos que trabalha há 42 anos com a atafona. É a rotação dessas duas grandes pedras de granito que trituram o milho, uma forma tradicional de fazer farinha. Tem que saber trabalhar para moer a farinha como o gosto do pessoal, né? Um quer mais grossa, outro quer mais fina. Mas não é só farinha de milho que é produzida por aqui. A família Salvan transformou um engenho artesanal de farinha de mandioca numa agroindústria. Em 1949, seu Otávio Salvan, hoje com 76 anos, montou um engenho para aumentar a renda da família. Ele já se aposentou e a administração da indústria agora é feita pelos filhos Adenor e Taylor. A indústria produz até 12 mil quilos por dia. Os europeus tinham o trigo para fazer o pão. Os indígenas brasileiros tinham a mandioca, rica em amido. O próprio nome científico deste vegetal fala da sua grande versatilidade, Maniote utilissima. O naturalista inglês Charles Darwin, o autor da teoria da evolução das espécies, esteve no Brasil no século passado e escreveu o seguinte no seu diário. A mandioca é intensamente cultivada. Todas as partes são úteis. As folhas e o talo servem de alimento aos cavalos. E as raízes, depois de moídas em polpas, secadas e cozidas, formam a farinha que constitui o principal artigo de subsistência no Brasil. Valdirene Magaim, a Val, foi a nossa guia pelo Brasil italiano. Ela trabalha com turismo rural e leva os visitantes para fazer trilhas. Aqui a gente tem muita vegetação de Mata Atlântica
A gente encontra muitos espécimes tropicais também, às vezes, e muitas espécimes de bromélias, como esta, por exemplo. Mas é só colocar que ela renasce? A gente vai colocar ela e, claro, com o tempo, com as chuvas que vai dar, vai umedecer a raiz dela para que ela possa pegar de novo, né? Botar um pouco de folha assim, para dar mais umidade. Porque com o período de seca ela pode sofrer um pouquinho, mas depois ela renasce. Ela é bem resistente. Uruçanga, fundada em 1878, é a capital italiana de Santa Catarina. Construções de pedra lembram a arquitetura europeia. Debrida, Fontanella, Genovese e Romanha. Essas são algumas famílias italianas que vieram para Santa Catarina em busca de novas oportunidades. Em 1978, a cidade de Uruçanga, centro da colonização italiana, completou 100 anos. Em homenagem a esses imigrantes, o Papa Paulo VI enviou este presente, La Pietà, uma réplica da obra de Michelangelo. Hoje a cidade tem 18 mil habitantes. Prédios e casas comerciais tomaram lugar das construções do século passado. Mas o amor à terra e à cultura italiana estão bem presentes. Aqui em Uruçanga, a cultura do vinho é mais do que uma tradição. Patrícia Amazon faz parte da 4ª geração de imigrantes italianos na região. Ela trabalha na administração da vinícola da família. A propriedade ela era produtora de fumo, como muitas aqui na região, e a ideia exatamente era combater essa monocultura e resgatar a produção das uvas. Meu pai trouxe do Chile várias mudas de uvas Merlot e Cabernet, mas não se adaptaram às nossas condições climáticas. Então ele teve que ceder à tradição da região, que é a produção de uva Goethe. É um vinho elaborado com o mínimo de conservante, nenhum aditivo químico. Uma curiosidade é, quando nós formos abrir uma garrafa dessas, tanto pode encantar como decepcionar. O segredo está em se verificar a rolha. Se a rolha está manchada da cor do vinho, significa que o vinho saiu e o ar entrou. Portanto, o vinho não deve estar bom para o consumo. A Zamboa já foi o primeiro povoado colonizado pelos italianos no sul de Santa Catarina. A família Felipe chegou aqui no final do século passado. Os imigrantes chegaram no Brasil, formaram um país, que eles chamam de país, que é uma pracinha, foi começando a vida, construíram ranchos de palha, construções assim da mata, para começar a vida. De início passamos um sacrifício tremendo, falta de conhecimento também. Porque a gente fabricava vinho aqui no porão, aqui mesmo. Nona, o que não pode faltar numa mesa italiana? É a polenta, né, o queijo, o pão, o salame, né? Não se sente bem aqui, né? Quer dizer, fora de tanta coisa ruim que existe no mundo afora, né? A gente vive bem aqui. América, 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 cosas raras da América. O programa de hoje está terminando, mas uma coisa eu garanto, ainda tem muito chão pela frente. Muitas aventuras, muitas descobertas. Até o próximo Globo Ecologia. Até lá! Lo voglio regalarlo perché è un bel mazzetto.
compositor, intérprete, pianista. Ele está completando 28 anos de carreira. Ivan Lins e o novo CD totalmente voltado para o Natal. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade. Almanac, neste sábado, 00:30. Alguns dos mais importantes nomes da nossa música, como Guerra Peixe, Júlio Medalha e Tom Jobim, foram alunos deste alemão naturalizado brasileiro. Conheça o pensamento do professor, maestro e compositor Hans Joachim Kohreuter. O artista moderno está preparando realmente o mundo que vem depois, o mundo do futuro. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro.